Olá, meus amigos, boa noite a todos, tudo bem? Quero saber como me recebem aí. Boa noite, Lívia, a galera aí. Quero ver como me recebem, como é que tá o áudio, como é que tá o som, como é que tá tudo aí. Pode ser que trave um pouquinho, tá? Aí, Salvina, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, meus amigos, boa noite a todos, tudo bem? Quero saber como me recebem aí. Aí, Cacá, Carlos, Rodrigo, João Marcelo, boa noite. Beleza, beleza, beleza. Galera que não tá conseguindo ver, pode dar um F5 aí ou simplesmente clicar aí na tela, beleza? Sejam bem-vindos à nossa aula. Temos já aí 40 participantes, então já dá para bater um papo aí, dá para conversar. Legal? Então, ótimo. Fico feliz aqui mais um dia com vocês, numa uma aula muito importante para todos, né? Na verdade, essa aula é uma aula exclusiva para os alunos do Premonição Mato Grosso do Sul, viu? Mato Grosso do Sul. Mas essa live eu estou abrindo também para outros alunos do programa Meta. Ela vai ficar gravada, mas ela vai ficar gravada só para os alunos do Premonição, tá, pessoal? Porque, claro, eu estou abrindo uma exceção aqui. Deixa eu... Então, tá aqui, vamos começar a nossa live. Vamos começar a nossa live do Premonição Mato Grosso do Sul. Vamos lá então. Temos uma galera aqui, 44, 46, 45 participantes. Vamos lá. Legal, podemos começar então. Leandro, obrigado, pessoal. Apresentando aí, o Leandro também está aqui ao vivo com a gente. Ele vai nos ajudar aqui. O Leandro é coordenador do Premonição. Ele está me ajudando bastante com os textos e com tudo mais. Então, o Leandro Rocha, muito obrigado aí. O Paulo, todo mundo aí. Então, beleza, galera. Vamos lá, vamos começar. Olha só. Bom, primeira coisa é o seguinte. Vocês já têm tanto o pessoal do programa Meta, quanto o pessoal... do Premonição, vocês têm o meu material, né, que vocês receberam, claro, deixa eu ver até se eu... vocês têm o meu material, obviamente, e o material é parecido, tá bom? O material é parecido. Eu só há uma diferença aqui, deixa eu ver se eu abro outro e-mail aqui, que o Leandro mandou por e-mail errado, e aí agora eu fico confuso aqui. Mas só tem uma diferença no texto, tá? E o texto... Mas eu vou compartilhar na tela aqui e vai ficar fácil. Na tela, Latindo! Vamos lá. Beleza, beleza. Então, abriu aqui. Graças a Deus, eu pago internet cara, né? Então, minha internet é hiper rápida. Então, tá aqui. Galera, isso aqui é muito parecido, o pessoal do Meta, é muito parecido com aquele módulo 1 que vocês têm, né? É muito parecido com o módulo 1, tá? Só que esse aqui foi direcionado para o Premonição, tá? Vocês sabem, tanto o pessoal do programa Meta, quanto... deixa eu ver aqui. Não está me pegando legal. Acho que agora vai melhorar. Tanto o pessoal do programa Meta melhorou. Oi, tudo bem? Então, tanto o pessoal do programa Meta, quanto o pessoal do Premonição, receberam um material parecido, né? Inclusive tem um videozinho de apoio que vai te ajudar bastante aqui. É bom assistir esse vídeo, tá? Deixa eu copiar e colar esse vídeo aqui. Como é que eu faço aqui? Vou ter que entrar no Eventions aqui e abrir uma moderação aqui, rapidão. Tal. É rapidinho aqui, galera. Moderação. Beleza. Aí eu entro como moderador, daí eu posso colocar para vocês aqui, tá bom? Deixa eu botar esse link aqui. Se você não conhece, assista essa aula minha do YouTube, também vai te ajudar, tá bom? Essas aulas vão se complementando, tá? Deixa eu botar aqui. Opa. Vamos, meu filho. Aí eu boto aqui e colo para vocês aqui. Deu certo. Legal? Então, esse é o link para vocês assistirem o vídeo de apoio também que vão te ajudar, que vai te ajudar bastante, tá? Deixa eu botar esse aqui, acho que vai ficar melhor, né? Então, é isso, pessoal. Bom, do que a gente vai falar hoje? Qual vai ser o nosso bate-papo de hoje? Eu quero
pegar um texto, uma peça, e fazer com vocês. Não vou dar tempo de fazer a peça prática, escrever a peça prática, mas como eu faria para estruturar a peça prática. Se você já conhece o meu material, você já conhece a estrutura da peça prática, o que eu chamo da estrutura coringa, que vai ser basicamente o endereçamento, né? Depois o preâmbulo, depois a descrição do fato, materialidade, indício de autoria e o pedido. Né? E aí dentro de cada elemento desse você tem especificidades e é importante que você observe esses detalhes. Gente, não há segredo, tá? É até muito fácil depois que você pega a mão. Só tem que treinar. Por isso que chama prática penal, tem que praticar. É algo realmente que você precisa sentar, observar, copiar e realmente ter o feedback. Eu tenho certeza que com o passar do tempo, escrevendo, lá para a terceira ou quarta peça, já começa a ficar mais fácil. É óbvio que tem assuntos mais fáceis, outros mais difíceis de se tratar. Mas é sempre a metodologia vai ser sempre a mesma. Se você consegue identificar o texto, se você consegue identificar os elementos no texto, daí você faz com o pé nas costas, tá bom? Então, não tem muito segredo, realmente não tem muito segredo. Por isso que eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui, para vocês observarem, vocês virem isso. Mostra, professor, é fácil mesmo. É fácil. Lúcio, você não está criando algo mais fácil? Não, muito pelo contrário. Geralmente, as minhas peças têm um grau de dificuldade até alto. Né? Então, assim, um grau alto de dificuldade. Então, assim, é interessante que você entenda o processo de produzir. Depois fica fácil, tá? Com feedback fica fácil. Bom, olha só. Vamos lá. Então, só para a gente fazer um resumão aqui. Cadê? Cadê, gente? Tá aqui. Só para a gente fazer um resumão aqui, olha só, aqui você tem o meu material, o pessoal tem, né? E eu explico os passos para a elaboração da peça, né? Então isso aqui, claro, você vai ler com cuidado, tem os 3 passos para a elaboração da peça, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você enxergar. Você memorizar o guia das cautelares. Para a prova do Mato Grosso do Sul, você não precisa memorizar. É bom que você tenha uma ideia, mas você não precisa necessariamente memorizar, porque você vai poder consultar, né? No Mato Grosso do Sul tem consulta, não é isso, Leandro? Confirma aí para mim, mas é isso sim. Então, você não precisa memorizar, mas tem uma ideia da tabela que eu deixei para vocês, está aí mais abaixo, é importante, tá? Leia o texto apresentado e decida qual é a melhor cautelar, e aí eu vou fazer isso com vocês agora, e usar o modelo Coringa, né? O modelo Coringa. E aí, o guia rápido é esse aqui. O guia rápido significa quais são os fundamentos legais, básicos, né? Eu dividi isso aqui, gente, olha só que legal que eu fiz. Olha, tem as cautelares pessoais, que é temporária, preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão, e o pedido de exame médico legal de insanidade mental com pedido de internação provisória, são as cautelares pessoais. Depois vem as cautelares probatórias, quando se busca uma prova específica, que é a busca e apreensão domiciliar, interceptação de comunicação telefônica, interceptação do fluxo de comunicação em sistema de informática e telemática. E você tem as cautelares reais, sequestro de imóveis, quando não cabível a busca e apreensão, e sequestro de imóveis. Esses artigos, se você memorizar pelo menos o genérico, aqui na busca e apreensão, por exemplo, você, memorizando aqui, ó, artigo 240, parágrafo 1º, já está suficiente, tá? E é bom também citar a Constituição. Então, se, por exemplo, se você pegar um desse por dia, ó, vou memorizar um por dia. Pronto, você já está memorizado em poucos dias, tá bom? Então, mas para a galera que vai fazer, aí tem aqui as cautelares reais, né? E as cautelares especiais, você já conhece essa tabelinha, beleza? Então, assim, se você pegar para memorizar, Lúcia, é muita coisa. Não, pega um por dia, 2 por dia, e vai memorizando, vai revisando e tal. Lúcio, para a prova do Mato Grosso do Sul, não, aí você só dá uma olhada geral para você achar fácil no dia da prova, tá bom? Legal. Lúcio, se eu aprender a fazer uma, eu sei fazer todas? Sim, se você aprende a fazer uma peça, você sabe fazer todas. Você pode ter uma dificuldade em relação ao conteúdo, aí você precisa estudar sequestro de imóveis, você sabe, legal? A regimentação legal sobre sequestro de imóveis, no caso do Código de Processo Penal, sequestro de imóveis, o Código de Processo Penal usa o mesmo termo, né, para móveis e imóveis. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que realmente, naqueles pontos que você perceber que está mais frágil, você tem que estudar aqueles pontos mesmo, não tem jeito. Aqui eu falo um pouco o que é representação. O que é representação juridicamente? Né? Eu explico aqui, a representação
ela é uma forma do delegado demonstrar ao juiz os elementos de algo que ele quer para a investigação, né? Não é necessariamente, não é como uma requisição ou uma petição. A estrutura é de petição, mas juridicamente não é uma petição. A representação, ela tem uma natureza muito pouco trabalhada na doutrina e na jurisprudência, mas é isso, o delegado se apresenta em juízo para demonstrar ao juiz que precisa de determinada coisa, determinada medida durante as investigações, tá bom? Então, ou em relação a essas investigações. Então, basicamente a diferença entre representação e requerimento, no caso do Ministério Público, é que no caso de requerimento, o Ministério Público tem recursos, né? Ele tem instrumentos recursais. O delegado de polícia, no máximo, ele pode pedir reconsideração ao juiz. Ele não tem como recorrer, porque, na verdade, ele não é parte, né? Ali não tem processo, então ele não é parte, né? E aqui eu falo também dos elementos, quais seriam os elementos básicos, né? Eu falo fumus boniuris, aquilo tudo que você estuda em doutrina mesmo, né? Fumus comissi delicti, né? Então eu falo isso, está tudo no material aí, tanto o pessoal do Meta, quanto o pessoal do Premonição tem isso aqui, tá bom? Não tem muita dificuldade, tá? Só estou passando aqui para falar. Legal. Então eu quero que a aula de hoje seja uma aula prática. Então por isso eu vou apresentar para vocês o texto que é utilizado pelo pessoal do Premonição. O texto que eu estou utilizando com o pessoal do Premonição. Deixa eu abrir aqui. O pessoal do Premonição. E aí a gente vai no passo a passo. Porque, olha só, qual é a dificuldade? O que você vai fazer no dia da prova? Você vai chegar lá no dia da prova e vai ser apresentado o texto. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Depois de ter se estudado, depois de ter treinado, depois de ter se preparado, você vai chegar no dia da prova muito tranquilamente com a camiseta do programa Meta, será? Vai chegar lá com a camiseta do programa Meta. E aí, não vai chegar, vou providenciar então, não se preocupe. Aí, meus amigos, você vai sentar e aí vai dar aquele nervosismo, né? Vai dar aquele nervosismo, pô, vai ler a peça, será que a peça vai ser do quê e tal? Não, tranquilo, você vai falar assim, cara, eu fiz o programa Meta, eu fiz o Premonição, eu treinei com o Lúcio Valente, treinei com a equipe do Lúcio Valente, então eu tô tranquilo, eu tô na frente de um monte de gente, pode ter certeza, gente, eu tenho confiança do fundo do meu coração, de tantos delegados de polícia que hoje foram aprovados por conta da metodologia. Eu desenvolvi a metodologia de peças práticas quando ninguém falava disso. Estou falando porque é verdade. Então, vamos lá. Então, tem aí o texto. Olha o texto. Olha o texto aqui. Vocês estão enxergando o texto? Deixa eu aumentar aqui para ficar bem visível, tá? Para todo mundo aí. Tá todo mundo enxergando o texto? Gente, dá para visualizar assim? Dá para visualizar? Eu não disponibilizei esse slide, tá bom? Eu não disponibilizei esse slide. Dá para visualizar assim, galera? Sim ou não? Me dê um feedback aí. Tá legal? Beleza, então. Eu vou ler com vocês. Olha só que interessante. Presta atenção aqui. O que você tem que identificar na sua peça? O que você tem que fazer na sua peça? Quando você fizer a leitura da peça, você tem que diferenciar quatro coisas. Quatro coisas. Você tem que diferenciar o que? Descrição de fato, o que é materialidade, o que é indício de autoria e o que é o fundamento para o seu pedido. Então deixa eu criar aqui um arquivo Word para escrever aqui e quem sabe você copiar aí, tá? Olha só. O que você precisa identificar quando você lê a peça? Então, o que identificar ao ler o texto? Você tem que identificar 1. O que é fato. 2. O que é materialidade. 3. O que é indício de autoria. E 4. O que é o fundamento do pedido. Ok? Basicamente isso. Se você conseguir fazer isso de forma tranquila, se não está enxergando, coloca a tela cheia, tá? Passa o mouse assim em cima do vídeo e clica no negocinho que ele vai abrir.
E aí dá para ler, tá bom? Isso, beleza, Raíssa. Legal, obrigado, Leandro, obrigado mesmo, tá? Então, olha só. Então, o que você tem que identificar no texto? Fato, materialidade, indício de autoria, indício, tem um acento aqui, né? Indício, tá certo, gente? Opa. Indício de autoria e fundamento. Legal? Então, olha só. O que identificar no texto? O que identificar no texto? Fato, materialidade, indício de autoria, fundamento do pedido. Legal. Olha só que... Fala, Everton. Everton, meu colega lá da Divicom, trabalhando aí. Então, você tem esses elementos. Então, presta atenção. Eu tenho que identificar isso e eu vou fazer isso com vocês. Então, você tem que memorizar o FMIF. 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 Bora lá? Eu vou te ajudar então. Mas primeiro, o que é fato? O fato é o que, quando, como, onde e por quê. O que, quando, como, onde e por quê? As perguntinhas básicas. O que, quando, como, onde e por quê? Ok? O que é materialidade? O que é materialidade? De forma simples. A materialidade é tudo que prova que o crime ocorreu. Então, a materialidade, ela prova que o crime ocorreu. Às vezes essa materialidade ela é mais presente, às vezes a gente precisa ter uma materialidade, na verdade, construir essa materialidade. Por exemplo, no caso Bruno, que vocês conhecem muito bem, a materialidade ali era basicamente os vestígios de sangue que foram encontrados pela perícia, no carro, na chácara, não sei onde exatamente, mas ali é a materialidade. Muitas vezes aquela materialidade ela precisa se somar a outros elementos para você efetivamente provar absolutamente que o crime ocorreu. Mas a materialidade é a certeza da existência do crime. Então é a certeza da existência de um crime. Tá? Vamos ver isso na prática ali. Indícios de autoria. Bom, você tem um fato. Esse fato é um fato criminoso, tem uma materialidade que prova, que determina que há um crime, que há algo que precisa ser investigado. Mas um fato não é um fato isolado. Um fato, ele gera, então, a materialidade, e essa materialidade está ligada a uma pessoa que praticou aquilo. E você faz esse vínculo através de um indício de autoria. E o indício de autoria é justamente que é tudo que prova que alguém cometeu aquele fato. Só uma observação aqui em relação à materialidade. Vocês acham, me respondam aí no chat, por favor. Responda aí no chat, por favor. Vocês acham que materialidade é igual a vestígio? Materialidade é igual a vestígio? Materialidade é igual a vestígio? O que vocês acham? Me diz aí. O que vocês acham? Materialidade é a mesma coisa que vestígio? A Cacá falou que não. Cacá, não sei se o seu Cacá é nome ou você está rindo. Sim, acho que não. Meire diz que não. Lígia, creio que não. Otto diz que não. Realmente, materialidade não é vestígio. Na verdade, os vestígios são formas de materialidade. Ou podem ser, né? A materialidade é mais amplo. Materialidade é tudo que determina que faticamente o crime ocorreu. Vestígio é o meio qual se prova a materialidade. Sim. Então, vestígios são formas de chegar à materialidade. Mas nem toda a materialidade ela é construída através de vestígio. Você pode ter, hoje, aceita-se a construção da materialidade
também com provas testemunhais. Existem crimes, por exemplo, que não deixam vestígios, mas eles deixam materialidade? Deixam. Então, assim, vestígio não é necessariamente materialidade. Então, por exemplo, eu posso ter uma gravação onde eu xinguei alguém e alguém gravou. Aquilo é materialidade. Existe um fato, um que, quando, como, onde, porquê. Existe a materialidade, que é a prova, que é, na verdade, a existência de que um crime ocorreu. É a prova da existência do crime, é a materialidade. Beleza? Então a materialidade é tudo que prova que o crime realmente ocorreu. O indício de materialidade, a materialidade tem que estar provada. Tá? Então, observação, a materialidade deve estar provada. Legal. E o indício de autoria? Tudo que indica, na verdade eu nem vou dizer prova, tudo que indica, por isso que é indício, que alguém cometeu fato. Gente, há indícios, então tudo que indica que alguém cometeu um fato. Então, indício de autoria seria tudo que indica que alguém cometeu fato. E o fundamento do seu pedido será a razão pela qual a medida é necessária dentro da sua investigação. Olha que bonito. Então, basicamente isso. Você tem que buscar o fato. Não vamos teorizar muito não, viu, gente? Não vamos teorizar muito não. Pessoal que nunca acompanhou a live aqui, tá, pessoal? Se você quiser fazer pergunta, você tem que botar a hashtag antes, porque aí o sistema separa a pergunta para mim, tá? Legal. Então, você tem esses 4 elementos que você precisa identificar na peça. F, M e F. Beleza? Então, vamos ler a peça aqui. E é a melhor forma da gente fazer isso. Vamos ler a peça e aí a gente avança daqui, beleza? Vamos lá, olha só. O enunciado diz: em 27 de agosto de 2017, um domingo. Será que o Leandro colocou isso aqui? Leandro, Leandro, eu vou te sacanear agora. Eu vou olhar aqui na... Vou ver se é domingo mesmo. 27 de agosto. Rapaz, é domingo mesmo, você tá fogo. Em 27 de agosto de 2017, por volta das 19h30, Altamir Cardoso foi alvejado por disparos de arma de fogo quando se encontrava no balcão de sua loja de calçados, aqui tá errado, né? De calçados, saltos e baixos, situado na avenida número 12, na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, vindo a falecer no local. Bom, o que você tem que fazer? A cada parágrafo, você tem que determinar se aquele parágrafo ou aquele trecho ele é um F, M e F. Aqui ele é um fato. Então vamos voltar aqui no que eu escrevi aqui à mão, né? Você acha que isso é um fato, uma materialidade, um indício de autoria, um fundamento do pedido? Ah, professor, é fato. Isso é fácil, é um fato. É um que, quando, como, onde, por quê. Então vamos olhar aqui a peça. Vamos lá. Então, gente, o que é legal? O legal é quando você for leu esse trecho na sua peça. Você vem aqui, olha, a caneta, escreve assim, olha. Fato. Entenderam? Fato. Então, leu o trecho. Esse trecho é o quê? É o fato. Então escreva a caneta, puxa uma setinha assim, escreva fato. Já identifique. Foi instaurado o competente inquérito policial registrado, como diz o outro, registrado, né, no 19º Distrito Policial, sob o número tal, para apurar a autoria e as circunstâncias da morte de Altamir. Consta no expediente, a partir da apuração das imagens das câmeras de segurança, que o suspeito portava arma de fogo e, após render o comerciante, subtraiu os valores do caixa, bem como alguns calçados do mostruário. Em dado momento, o comerciante reage à ação do suspeito, tentando retirar a arma de seu poder, quando então é atingido por disparos. Vamos com cuidado aqui. Aqui é só quando ele fala, foi instaurado o competente inquérito policial, registrado no 19º Distrito Policial sob o número tal, esse aqui é só um dado factual, assim, não tem, ele não é exatamente nenhuma parte do FMIF. É só um dado para preencher a informação. Foi registrado o inquérito policial, foi instaurado o inquérito policial, então agora você pode requerer as medidas que você entender necessárias. Claro que você pode usar essas informações, inclusive esses números, se você quiser.
para apurar a autoria circunstante de Almir. Consta no expediente a partir da apuração das imagens das câmeras de segurança. Então, eu quero pegar só esse trecho aqui, olha. Imagens das câmeras de segurança que o suspeito portava arma de fogo. Olha que interessante aqui. Presta atenção. Tudo aquilo, todas aquelas informações, todos aqueles elementos, todas aquelas provas, porque tecnicamente prova mesmo, para ser muito purista, é só em juízo, né? Mas eu estou usando o termo prova aqui em sentido amplo. Quando você pega imagem de câmera, gente, imagem de câmera, você tem a imagem do suspeito. Essa imagem de câmera, ela não deixa de ser uma materialidade, porque ela prova que o crime ocorreu. Então, quando você tem imagem de um fato, aquilo é materialidade. Mas, quando ela mostra o autor, ela também é indício de autoria. Então, aqui, eu vou colocar que ela é materialidade, ela prova, ela junta os elementos provando que o crime ocorreu, e ela também é indício de autoria. Lúcio, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer na sua prova, você vai escrever. E Lúcio, se eu ficar na dúvida? Se você ficar na dúvida, não, provavelmente é porque pode ser as duas coisas. Muitas vezes a materialidade também é indício de autoria. Então as coisas não são assim excludentes necessariamente. Eu diria aqui que aqui é mais indício de autoria do que materialidade, tá? Mas eu colocaria isso como indício de autoria porque mostrou o autor, provavelmente você pode reconhecê-lo. Vou mandar aqui. E após render o comerciante, subtraiu os valores do caixa, bem como alguns calçados do mostruário. Isso aqui é fato. Isso aqui é fato. É uma descrição do que ocorreu. Então isso aqui é fato. Estão entendendo o que eu estou fazendo, gente? Eu estou pegando aquelas informações e estou identificando no meu texto o que é fato, o que é materialidade, o que é indício de autoria, para depois eu decidir construir o meu texto. Como eu vou construir o meu texto. Ok? Em dado momento, o comerciante reage à ação do suspeito, tentando retirar a arma do seu poder, quando então é atingido pelos disparos. Isso daqui também é fato. Ou seja, é uma parte do que, como, onde, quando, porquê. Na verdade, o que ocorreu está uma descrição do fato. Beleza? Por aqui está tranquilo? Até aqui está tranquilo? Tá, Luz, está ótimo. Posso seguir? Pode. Vamos lá então. Cabelinho, meu assessor aqui, posso seguir sim ou não? Sim. Nos autos do inquérito, Cabelinho, consta que foi ouvida a esposa de Altamir, senhora Maria Cardoso. Segundo o relato, a testemunha afirmou que ouviu o barulho anormal da loja e desceu de sua residência situada na sobreloja e narrou de auto próprio que presenciou o momento em que o suspeito se evadia do local numa moto, modelo Honda Fan de cor vermelha, placa tal, e a descrição física do indivíduo. Olha, tinha uma fifi, uma fofoqueira. Ai, que beleza. Você é policial, tem uma fofoqueira muito boa, né? Nos autos consta, então, uma testemunha, né? A esposa de Altamir. A fofoqueira não, gente. Desculpa, ela é a esposa da vítima. Perdão. Segundo o relato, a testemunha afirmou que ouviu... Segundo o relato, a testemunha afirmou que ouviu o barulho anormal da loja e desceu de sua residência, situada na sobreloja, e narrou... de auto próprio, quer dizer, na delegacia, em auto, né? Na delegacia, num auto de depoimento, ela narrou que presenciou o momento em que o suspeito se evadia do local em uma moto, modelo tal, babá. Na oportunidade, foram apresentadas possíveis fotografias da testemunha, que reconheceu formalmente. O ato, então, de testemunhar e reconhecer é o que, então, gente, esse reconhecimento? Materialidade ou indício de autoria? Tá fácil, não tá? Sim ou não? Indício de autoria. Tranquilo. Aqui, possivelmente, os policiais iam pegar essa moto, iam pesquisar essa moto, ver essa moto tem algum vínculo com o autor, será que é dele, do pai, de um amigo? Então, essa moto com certeza seria investigada. Com a placa aqui tá mole. Você busca aí de quem é o dono dessa moto e aí você consegue mais um elemento. Se você conseguir, por exemplo, identificar que essa moto está de alguma forma vinculada ao autor, muito bom, mais um indício de autoria. Lúcio, no caso da testemunha, não seria uma prova da materialidade? Mas aqui está mais para indício de autoria mesmo. Juntaram-se aos autos. Tá tranquilo aí, pessoal? Tá muito rápido? Tá tranquilo?
Juntaram-se aos autos a degravação das imagens das câmeras de segurança, o laudo de exame de local de morte violenta, que evidencia terem sido recolhidos no chão da loja 3 projéteis de calibre 38, e o laudo de perícia papiloscópica realizada no balcão da loja, no qual foram constatados fragmentos das digitais que, segundo bancos de dados, pertencia a Eurismar da Silva. Também juntou-se ao feito o laudo cadavérico da vítima, no qual se constata a retirada de 3 projéteis de calibre 380, um alojado no crânio e 2 no tórax. Então, juntaram-se aos autos a degravação das imagens da câmera de segurança, o laudo de exame de local de morte violenta, auto de degravação, materialidade, laudo de exame de morte violenta, que evidencia tal. Materialidade. Ou seja, prova que o crime ocorreu, a melhor prova, né? Materialidade perfeita do homicídio com laudo de local de morte violenta. Laudo de perícia papiloscópica, que identifica o autor. Nesse caso, o laudo de perícia papiloscópica é indício de autoria. Indício de autoria. Ou seja, eu determino, é um elemento que indica que o Eurismar é o autor do crime. Professor, posso usar a mesma informação para... Sim, pode usar. Eu falei aqui um pouco antes, ok? Pode usar a mesma informação. Às vezes, a materialidade também é indício de autoria, tá? Realizado no balcão da loja, no qual foi, então, aqui indício de autoria. Também juntou-se ao laudo cadavérico, no qual se constata a retirada tal. Então, aqui, laudo cadavérico é o quê, gente? Indício de autoria ou materialidade? É claro, professor, materialidade. Professor, mas aí fica fácil. Aí fica fácil, galera. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Pegaram aqui? Travou. Entenderam aqui a dinâmica, galera? Entenderam a dinâmica? Então você vai lendo o texto e você vai indicando o que é fato, o que é materialidade, o que é indício de autoria e o que é fundamento. Gente, meu computador, ele está realmente assim... Hoje eu apanhei muito com ele, vou ter que formatar, então ele está travando. Ele travou aqui o Word, vamos ter que esperar um pouquinho, com muita paciência ele volta. Aí ele segue, né? Enquanto ele pensa aí, deixa eu continuar aqui. Durante as diligências, apurou-se que a moto, modelo Honda Fan, de cor vermelha, estava registrada em nome... Deixa eu abrir no outro computador aqui, que eu vou conseguir ler. Meu computador está uma bênção de Deus. Está travando mais do que tudo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Com muita fé em Deus. Muita fé em Deus. Pessoal, ele vai destravar aqui. Eu vou abrir outra... em outro computador aqui só para ler, tá bom? Calma aí que o Leandro mandou um monte de computador diferente aqui. Opa, destravou. Amo, meu filho, me ajude, vai, me ajude. Vamos, aí voltou. Olha só, então dá para ler aqui. Olha só, então durante as diligências, apurou-se que a moto modelo Fan de cor tal estava registrada em nome da genitora de Eurismar. Aí, viu? Muito comum isso. Faz a pesquisa, identificou que estava em nome da genitora, e aí o endereço, etc, etc, etc. Beleza? Isso aqui seria o indício de autoria. Indício de autoria. Legal? Formalizada a portaria inaugural e as diligências supramencionadas, vieram os autos de inquérito conclusos para a autoridade policial que reside o feito. Lúcio, o que significa isso? Os autos vieram conclusos. Muita gente erra achando que terminou o inquérito, que o auto veio concluso e aí terminou o inquérito. Não, gente, calma, presta atenção aqui. Não é isso não, tá? O inquérito policial vieram concluso é um termo que na prática policial e na prática judiciária também significa que o escrivão cumpriu todas as medidas,
Daí ele deu um concluído, ele concluiu, delegado, tudo aquilo que foi determinado. Daí que ele concluiu, ele apresenta o inquérito de novo para o delegado sanear o inquérito e aí ele tomar a decisão. Vou pedir uma medida cautelar, eu vou pedir para ouvir alguém e etc. e tal. Todas as vezes que ele determina isso, isso é cumprido pelo escrivão, o escrivão o escrivão é o intermediário entre o delegado e os policiais que vão investigar. E aí, então, o escrivão de polícia, quando ele recolhe todas as informações e cumpre todas as determinações da autoridade policial, ele retorna o inquérito à autoridade policial concluso, ou seja, que concluiu aquelas medidas. Significa, então, que o inquérito terminou? Não, porque aí o delegado vai sanear o inquérito e aí ele vai decidir. Ele pode até relatar o inquérito, se for o caso. Pode pedir prazo, pode pedir uma prisão, pode, sei lá, enfim. Então, esse termo, o inquérito policial voltou conclusos para a autoridade policial, significa que o trabalho do escrivão e dos agentes de polícia, em determinado estado seriam os inspetores e tal, os policiais que investigam, eles cumpriram aquelas medidas, passou para o escrivão deu o cumprido e voltou para o delegado. É a atividade cartorária que rege o inquérito policial. É importante, muita gente critica essa atividade cartorária, mas é uma coisa que dá muita segurança no trabalho da polícia. Por quê? Porque tudo isso fica documentado e até é um instrumento para a própria defesa. A defesa depois tem acesso àquilo. Gente, o inquérito policial ele é um instrumento de cidadania, porque ele dá amplo acesso ao investigado, claro, não as medidas que estão em andamento, as sigilosas que estão em andamento, mas fica tudo documentado. Tudo que é produzido no inquérito não é na fala, não é no fio do bigode, fica tudo escrito ali. Então o inquérito policial tem que ser defendido, gente, porque ele é um instrumento de democracia. Claro, você tem que transformar o inquérito policial em algo menos burocrático em algum sentido, sim, mas a documentação é importante, gente, a documentação é importante, sim. Claro que busca-se a documentação digital, que eu concordo e tudo mais, mas o inquérito policial é algo que tem que ser defendido. Aí eu coloquei aqui, gente, uma estrutura para vocês observarem. Olha só. Como é que ficaria mais ou menos o espelho disso aqui? Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer, então? Identificou o que é materialidade, o que é indício de autoria, o que é fato, né? Você vai se fazer a pergunta seguinte. Você vai fazer a seguinte pergunta. O que eu preciso agora nesse inquérito policial? O que eu preciso nesse inquérito policial para que eu dê um próximo passo? O que eu preciso aqui, né? O que eu preciso para direcionar a minha investigação? Então eu tenho um fato de homicídio muito bem construído, tenho todas as provas, tenho todos os elementos, tenho fatos, tenho materialidade, tenho indício de autoria. O que eu preciso? É aqui que você vai tomar a decisão de direcionar o seu pedido. O que você vai fazer? Representação pelo quê? Gente, é muito mais comum você ter pedido de prisão. É o mais comum em prova. Depois vem interceptação telefônica, nessa ordem. Prisão temporária, prisão preventiva, depois interceptação telefônica, e pode ser que tenha uma quebra de sigilo bancário. Se eu for apostar na sua prova, eu aposto em prisões e... Desculpa, acabou a luz e voltou, tá? Isso, a tela ficou preta, tem que apertar o play. Se for para apostar, então vamos lá, voltando aqui. Pessoal, fala pro pessoal aí apertar o play ou dar F5 que volta a imagem, tá bom? Se for para apostar, meus amigos, eu aposto primeiro em prisão e possivelmente uma prisão cumulado com busca e apreensão, tá? Prisão cumulada com busca e apreensão. Depois, segunda aposta, interceptação telefônica ou alguma quebra de sigilo. Muito possível de cair é uma representação por quebra de sigilo de conversa do WhatsApp. Anotem o que eu estou falando. Uma quebra de sigilo. Você vai fazer naturalmente uma quebra de sigilo, uma representação pela quebra de sigilo por WhatsApp, tá bom? Quebra de sigilo de WhatsApp. Em uma das 3 aulas, nós vamos ter 3 aulas que eu vou falar das peças. Eu vou falar de uma peça, de uma representação por quebra de WhatsApp, tá bom? Quebra do celular, para olhar as conversas no WhatsApp, inclusive para acessar dados no celular. Você, de acordo com a STJ, precisa de autorização judicial, tá bom? Se fosse apostar, então, eu apostaria em prisão com busca e apreensão
uma quebra de sigilo, possivelmente uma quebra de sigilo por WhatsApp e depois uma quebra de sigilo bancário. Essas 3 possibilidades, tá bom? Legal. Eu vou falar, viu, João? Eu vou falar. Espera tranquilo que eu vou falar. Beleza. Então, meus amigos, seguindo aqui, tá? Seguindo aqui. E você tem a estrutura, né? Bom, qual é a estrutura básica da prova, então? Você está tudo identificado. Antes de eu seguir, deixa eu olhar as dúvidas aqui, porque as pessoas acabam tendo dúvidas desse ponto. A colega aqui já colocou, Lúcio, o seguinte: eu tenho dúvida de diferenciar indício de autoria e materialidade. Não é um problema. Por quê? Porque muitas vezes a materialidade e o indício de autoria eles se confundem mesmo, tá? Acho que foi a Lígia que perguntou. Lígia, então as duas coisas se confundem mesmo, tá? Então, não se preocupe, isso não vai fazer você perder ponto. Na verdade, é um guia para você fundamentar. Se você tiver dúvida, coloque nos 2 pontos. Coloque tanto na materialidade e coloque também no indício de autoria. Não tem problema, tá? Geralmente, você tem elementos, por exemplo, prova testemunhal. Pode ser uma prova de materialidade, pode ser um laudo, pode ser materialidade, pode ser indício de autoria. O que eu quero que você entenda qual é o conceito. A materialidade é aquilo que prova que o crime ocorreu. E o indício de autoria é aquele que indica que aquele crime foi praticado por José, João ou Pedro. Muitas vezes, aquela mesma prova ela é materialidade e indício de autoria. Por exemplo, você pode ter um laudo de degravação, que é uma materialidade, que filmou um crime. É uma materialidade, provou que o crime ocorreu. Mas ela também filmou o autor, que é possível ser identificado. Então também é um indício de autoria. A partir daquilo você pode indicar a autoria. Tá bom? Então, é isso. Professor, o João perguntou, posso usar a mesma informação para indicar os indícios e a materialidade? Pode, acabei de falar. Professor, acho que estou com dificuldade. A Lígia, espero que tenha atendido, Lígia. Patrícia, professor, como identificar o que realmente é caso de relatório final quando a sua peça... Primeira coisa aqui, eu não acredito que caia só um relatório final, porque seria muito fácil. É basicamente você fazer uma representação sem pedido, só descrever o fato, a materialidade de autoria e falar que terminou a investigação. Então, não tem muito sentido, tá, pessoal? Fazer só um relatório. Mas pode cair, já caiu em Tocantins, eu acho que é um relatório. Bom, é besteira, mas enfim, deve cair uma representação mesmo. Patrícia, eu entendi a sua pergunta. Como é que eu sei, professor, que eu tenho que também fazer um relatório? Sempre faça, Patrícia, um relatório. Né? Sempre faça o relatório. O relatório nada mais é do que a descrição do fato, da materialidade e do indício de autoria. Tudo aquilo que você levantou durante as investigações. Tá bom? Fundamento para interceptação telefônica, tráfego de pessoas, essa aula vai ficar gravada. Então, é isso, pessoal. Por enquanto, tranquilo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, sim ou não? Me ajudem aí. Legal. Vamos aqui. Agora, você tem que se lembrar da estrutura, que é o endereçamento, não é isso? 2, o preâmbulo. 3, os fatos. E aí, dentro dos fatos, aí você pode fazer ou 4 ou 3.1, aqui botei 3.1, mas não tem problema, né? Então, os fatos da materialidade, dos indícios de autoria, dos fundamentos para prisão preventiva, ok? Dos fundamentos para a prisão preventiva. Deixa eu ler calmamente aqui esse espelho que eu fiz para vocês, tá? Vamos lá, endereçamento. Excelentíssimo senhor juiz de direito, eu não sei exatamente qual a vara, não precisa, você pode botar da vara, eu nem colocaria esses 3 pontinhos aqui, da vara criminal, da comarca, lembra lá, gente, que no Mato Grosso do Sul eles usam comarca, né? Aqui no Distrito Federal eles usam circunscrição judiciária, lá eles usam, portanto, comarca. Então, excelentíssimo senhor juiz, por extenso, tá, gente? Melhor, mais tranquilo, não tem erro. Se eu posso abreviar? Até pode, mas dá menos problema. Excelentíssimo senhor juiz de direito, da vara criminal da comarca de Ponta Porã do estado do Rio Grande do Sul. É vara criminal porque parece aqui, pelo texto, que foi um latrocínio. E você sabe que o latrocínio é crime contra o patrimônio, portanto, é competência da vara criminal. Aqui é muito importante, meus amigos, no endereçamento,
uma informação muito importante no endereçamento é você ter estudado legal competência em processo penal, para você não vacilar o endereçamento. Os erros que eu vejo de Ponta Porã, no Rio Grande do Sul? Não, acho que Ponta Porã é Mato Grosso do Sul, né? Não? Vamos lá, então. Então, eu acho que Ponta Porã é Mato Grosso do Sul, não é não? Então, um erro muito comum nesse endereçamento é que as pessoas erram a tipificação, e ao errar a tipificação, elas erram a competência. Ou elas acertam até a tipificação, mas elas ficam perdidas na competência. Então, você tem que ter uma ideia, tem que estudar legal a questão de competência em processo penal. Tá? Nesse caso aqui, o fato ocorreu, se consumou na cidade de Ponta Porã, no estado do Rio Grande do Sul. Ah, tá errado aqui no endereçamento, né? Ah, desculpa. Desculpa, gente. Tá. É que travou, gente. Meu computador tá como eu falei para vocês, uma benção. Logo ele volta aqui. Só um minutinho aqui. Eu já faço essa correção, tá bom? Então aqui seria Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. Então, pessoal, em relação à competência, é muito importante você estudar o artigo 69 e seguintes do Código de Processo Penal, tá? Esse é um erro que geralmente ocorre e isso pode te gerar problemas. Deixa eu ver se voltou aqui. Não voltou. Deixa eu abrir o outro arquivo aqui. Estou precisando, com urgência, formatar meu computador. Gente, alguém amigo aqui de Brasília pode formatar meu computador, por favor? Botar mais memória. Realmente estou apanhando com esse computador aqui, gente. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Meu amigo Leandro ainda me ajudou muito, né? Mandou tudo por e-mail errado, né, Leandro? Mas vamos lá. Deus ajuda. Vamos com calma aqui. Estamos com paciência. Vamos aqui, vamos aqui. Deixa eu abrir o outro e-mail. Eu preciso ler. Vamos, meu filho. Gente, hoje eu vou falar da estrutura. Eu não vou falar exatamente de prisão temporária, não vou falar nada disso, tá? Eu vou falar da estrutura. É isso que interessa pra gente hoje, tá? Isso que interessa pra gente hoje, tá? Falar da estrutura, tá? Vamos ver se ele volta aqui. Oh, meu Deus. Travou mesmo, gente. Oh, voltou. Viu o que? Meu computador é uma beleza. Então, é isso. Vamos lá. Vocês querem me dar um computador de presente? Vamos lá. Endereçamento. Vamos lá. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal de Rio Grande do Sul, não. Do estado de Mato Grosso do Sul, /MS. Latrocínio é crime contra o patrimônio, então, competência da vara criminal, súmula 603, né? Você pode mencionar os autos número tal. Bom, o preâmbulo. Então, a estrutura seria: excelentíssimo senhor juiz da vara criminal da comarca de Ponta Porã, do estado de Mato Grosso do Sul. Bom, preâmbulo. O preâmbulo é aquela introduçãozinha que você vai colocar entre o endereçamento e a descrição da sua peça. Você sempre bom citar o artigo 144 da Constituição Federal, bem como a Lei 12.830, que é a Lei de Investigação dos Delegados de Polícia, tá bom? Aqui no caso, eu não vou entrar no detalhe por que é prisão temporária, por que não é, qual a diferença. Aqui eu só estou explicando para vocês a estrutura, tá? Depois eu vou dar, em outra aula, eu passo essas dicas mais voltadas para ao tipo de representação. Aqui eu só quero que vocês entendam a estrutura. Então, prisão temporária, com fulcro nos artigos. Então, aqui seria o fundamento legal. Lúcio, eu só vou lembrar a Lei 7960. Legal, então abra a Lei 7960 e como você vai poder fazer a consulta, você pode colocar mais completo. Possivelmente isso pode estar lá no espelho da sua prova. Então, prisão temporária e busca e apreensão. Lúcio, por que busca e apreensão? Por que prisão temporária? Como eu disse, não é o momento agora. Agora eu só estou ensinando a estrutura. De qualquer forma, se você clicar naquele link que eu deixei para vocês, você vai conseguir acessar tranquilamente uma explicação de como pedir a prisão temporária, quando pedir a prisão preventiva, a diferença prática de uma para outra e por aí vai. Bom, aí você tem a descrição dos fatos, né? Como eu separei. Aí eu separei aqui mais ou menos
o que é materialidade, o que é indício de autoria, né? Lúcio, degravação das imagens, você falou que é materialidade. Mas aqui eu poderia colocar nos dois. Preferi colocar nos indícios de autoria, porque eu já tenho a materialidade forte aqui. Então eu vou para os indícios de autoria, resolvi colocar aqui. Laudo de perícia papiloscópica, indicando indício de autoria. Reconhecimento, indício de autoria. Veículo ligado a Eurismar, indício de autoria. Legal? Então decidi colocar a degravação no indício de autoria, não está errado, isso não vai fazer eu perder ponto. Fundamentos da prisão preventiva, que seria prisão temporária. Atento aí, viu, Leandro? Para essas correções aí, tá? Muito atento, por favor. Então, tipificação. Roubo qualificado pela morte é uma hipótese de prisão temporária. A prisão temporária disciplinada na Lei 7960 tem natureza processual destinada a possibilitar as investigações de crimes específicos durante o inquérito policial, seja descritos na lei. A prisão é imprescindível para as investigações. É muito importante isso. Quando eu falo da diferença de prisão temporária e prisão preventiva, a prisão temporária é uma prisão para investigação. Lembra que a prisão temporária ela substituiu a antiga prisão por averiguação, para averiguação. Então ela tem que ter alguma finalidade investigativa. Eu falo isso em outra aula. Latrocínio é o crime hediondo, isso tem a ver com prazo, então é aquele prazo de 30 dias, né? Então o prazo da prisão vai ser de 30 dias. O periculo in libertatis aí, no caso, o periculo in mora. O periculo in libertatis é o periculo in mora, né? Seria a necessidade de colher aquela prova, né? Então tem na aula específica lá de prisão temporária, eu explico isso. E aí tem algumas informações aqui. O pedido, representar pela decretação da prisão temporária, expedição do competente mandado, tal. Beleza, eu não estou entrando aqui nos detalhes de prisão preventiva, prisão temporária, por que é busca e apreensão, eu só quero que você entenda a estrutura. Aí eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que o Leandro carinhosamente me mandou. Leandro, obrigado pela ajuda, obrigado pela força. Deixa eu ver se ele mandou aqui. Uma peça que uma aluna fez. Você mandou para onde, Leandro? Segue a peça escrita. Calma aí. Da Larissa. Ele mandou em tanto e-mail separado. Ah, tá aqui. Então, vamos ler aqui uma peça da aluna Larissa. A Larissa tá aí? A Larissa tá aí? Sim ou não? Larissa, você tá aí? Larissa tá aí? Vou deixar aqui, às vezes o pessoal quer dar um print na tela, né? Lúcio, mostra de novo. Depois eu volto, tá? Depois eu volto, viu, João? Faz a pergunta que eu volto, tá? Mas deixa eu mostrar aqui a peça da Larissa, tá bom? Deixa eu abrir aqui que fica melhor. Vamos lá, meus amigos. Vou aumentar bastante aqui, porque a letra, ainda mais aqui escrita, ela é muito pequena. Opa. Diminuiu um pouco, agora deu. Vamos lá. Vamos ler a peça da Larissa, aí vocês podem fazendo as perguntas aí, tá? Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal da comarca de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Perfeito, tranquilo. Aqui ela fez até melhor do que eu, né? Botou o azinho aqui, ficou politicamente correto, etc. IP número 5, podia citar? Podia. Professor, salto linha por questão de estética. Se você quiser pular só uma linha, pode. Não precisa pular duas, mas ela resolveu pular duas por questões de estética, tá? Vamos lá, vamos ver o que ela descreveu aqui. O delegado de polícia, que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais, conferidas no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, perfeito, bem como na Lei 2.830, perfeito, vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro, com base, com arrimo no artigo 1º, incisos 1 e 3 da Lei 7960, oferecer representação por prisão temporária em desfavor de Eusimar da Silva, já qualificado nos autos, bem como por busca domiciliar, com base no artigo 240, parágrafo 1º, alíneas tais, no endereço abaixo discriminado, pelos fundamentos de fato de direito a seguir expostos. Perfeito, é isso aí, né? Dos fatos. Aí você vai contar a historinha, você vai contar a fofoca, o que, quando, onde, como e por quê. Narra os autos que em 27 de agosto de 2017, por volta de 19h30, a vítima Altair foi alvejada por disparos de arma de fogo, quando se encontrava no balcão de sua loja de calçados, saltos e baixos,
situada na Avenida Brasil, número 12, na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso, vindo a falecer no local. Tranquilo, descrição do fato. Nesse primeiro ponto, ela tem que situar o juiz. O que aconteceu? Apurou-se, através das imagens das câmeras de segurança, que o suspeito portava arma de fogo e, após render a vítima... Uma crítica que eu faço aqui, gente, é que o texto dela ficou muito parecido com o texto motivador. Ela tem que usar paráfrase, tá? Não pode ser muito copiadão assim, não. Tá? Tem que usar paráfrase, ou seja, contar a mesma história como se fosse uma fofoca. Tá? Então aqui ficou muito parecido. Aí ela descreve o fato, né, que ficou muito parecido. Dos fundamentos. Lúcio, eu boto dos fundamentos, materialidade e autoria. Ou eu não boto fundamento, não tem problema. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês em relação à estrutura da peça. Não existe um padrão. Não existe um padrão. Cada delegado faz de um jeito. Eu mostro uma forma de fazer que me parece lógica e uma estrutura que me parece correta e adequada e direcionada. Mas não existe um padrão. Você não vai errar pela diferença de padrão. De colocar... por exemplo, eu gosto de colocar materialidade antes de indícios. Por quê? Porque para mim materialidade vem antes de indícios. Primeiro você disse que o crime ocorreu para falar que alguém cometeu aquele crime. Mas se você inverter, não sei, só fica mais assim, menos técnico, mas eu não vejo como você perder questões por isso. Da prova da materialidade se evidencia pelo laudo de exame de local de morte violenta e pelo laudo cadavérico. Perfeito, tranquilo. Dos indícios de autoria. Os indícios de autoria se fazem presentes em razão da degravação das imagens da câmera de segurança, do laudo de perícia papiloscópica realizado no balcão da loja, na qual foram constatados fragmentos digitais pertencentes a Eurismar, bem como pelo auto de reconhecimento fotográfico e tal. Perfeito. Professor, ela criou um ponto para tipificação. Pode, mas seria melhor se ela tivesse colocado essa tipificação depois de materialidade, ou seja, materialidade e tipificação, mas não tem problema, como eu falei para vocês, não tem um padrão, gente. Ela colocou a tipificação e é legal ela criar esse ponto aqui, porque fica fácil para o examinador ler. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O examinador vai ler centenas de provas, várias provas. Então ele vai estar com o espelho numa mão e a sua prova em outra, e ele vai ficar assim, ó. Se você mostrar os pontos para ele, fica mais fácil, ele vai achar mais rápido e corre menos risco dele errar e te pontuar menos. Quanto mais você facilitar para o examinador, melhor. Da tipificação, olha, a peça dela ficou boa. Verifica-se, no caso em apreço, a perfeita subsunção dos fatos ao tipo descrito no artigo 57, parágrafo 1º, infine do Código Penal, ou seja, latrocínio consumado. Lúcio, ela poderia ter usado o nome do latrocínio? Sim, ficou legal. Conforme a inteligência da súmula 610 do STF. Dos fundamentos para a prisão temporária. Prescreve a nossa Carta da República que a liberdade é regra, sendo a prisão medida extrema. Somente cabível em situações não flagranciais por determinação judicial. Isso é muito importante, você sempre começar o fundamento da prisão temporária, ou de qualquer prisão, ou de qualquer medida restritiva de algum direito, com o fundamento constitucional. Ou seja, mostrando que você é um delegado que se preocupa realmente com a prescrição constitucional daquele assunto. Mesmo que você só cite de en passant, prescreve a carta e aí você pode usar isso como padrão, que a liberdade é regra e que a prisão é medida extrema. Isso mostra uma preocupação. Meus alunos costumam fazer isso, fica muito legal. No caso analisado, portanto, vê-se como premente a decretação da prisão temporária, uma vez que a mesma, evite esse termo a mesma, o mesmo, tá, gente? É feio isso. Aquela coisa do elevador. Verifique se o mesmo, tá? Os professores de linguística aí falam que não é legal usar esse termo mesmo. Mas tudo bem. Uma vez que a mesma é pobreza de linguagem, isso enfraquece. Eu leio aqui e já fico, comigo já perdeu aqui uma áurea, né? Então, uma vez que a mesma, uma vez que ela, né? Uma vez que a prisão, que tal medida é... Ué, voltou aqui. Voltei aqui. É imprescindível para investigações do inquérito policial. Além disso, a prisão, aí ela vai dizendo, depois ela dá o fundamento da busca e apreensão, e depois ela faz o pedido aqui. Legal? Lúcio, está correta a peça dela? Está legal. Está bem separada, os tópicos estão bem identificados. Eu colocaria talvez a tipificação antes dos indícios de autoria,
mas não tem problema. Mas ela criou um tópico com a tipificação, pode, Lúcio? Pode fazer. Lúcio, eu crio uma organização diferente. Tudo bem, faça a organização que você achar melhor e quando eu analisar, eu vou te dizer se é boa ou se é ruim, se vale ou se não vale, tá bom? Então, olha a peça dela, ficou muito bem construída, ela fez em 90. O que está errado aqui? Gente, Lúcio, fazer em 60 é muito pouco. Pessoal, é muito pouco realmente. Tá? Não foi não, desculpa. Foi em 90 que ela fez. É porque, salvo engano, pessoal, o que eu estou fazendo? Estou pecando pelo excesso. É mais fácil escrever mais do que escrever menos. Resumir é muito difícil. Realmente, a gente tem aceitado mais do que 60. Realmente, 60 é muito pouco, tá? Mas em alguns lugares estão pedindo 60. E realmente, dentro dessa estrutura, fica muito pouco. Lá na peça, lá no edital, não fala o número de linhas. E aí, realmente, se torna uma coisa difícil. Mas, Leandro, e o pessoal da equipe de correção que me ajuda aí, me auxilia. Tá? Vamos ser um pouco flexíveis aqui na questão do número de linhas, tá bom? Na questão do número de linhas. Porque realmente, lá no Mato Grosso do Sul, eles não limitam, tá bom? E realmente escrever em 60 linhas eu não conseguiria, muito difícil. Vamos lá então. Vamos ver algumas perguntas. Professor, a lei complementar 5 não está no edital. Pouco provável que houver quebra de sigilo financeiro e bancário. Não, se não está no edital, Diego, ótimo. Então não pode cobrar, tá? Se não está no edital, não pode cobrar. Professor, o fundamento tem que estar no preâmbulo e no final, quando for fazer o pedido da representação? Cláudia, é diferente. Deixa eu te falar. No preâmbulo, você vai botar o fundamento legal. E quando você for fazer o pedido, é bacana você repetir o fundamento legal mais o fundamento jurídico. Você sabe a diferença disso, Cláudia? A diferença de fundamento legal e fundamento jurídico? Então, é bom que o fundamento legal é a letra da lei, o fundamento jurídico é aquilo que você vai fundamentar através do fundamento legal. Ok? Então, Cláudia, é bom repetir sim, é legal colocar nos dois, tá? Já falou aposta? Falei, volta o vídeo aí. Coloca o endereço da busca no preâmbulo ou só o pedido já basta? Fábio, só no pedido já basta. Só no pedido já basta. Se você estiver economizando linha, só no pedido já basta, tá? O endereço de onde vai ocorrer a busca. Professor, os indícios e a materialidade constituem o fumus comissi delictio. Posso colocar na parte dos fatos? Porque eu costumava colocar nos fundamentos. Os indícios e a materialidade constituem... Posso colocar na parte dos fatos? Porque não, pode. Mas aí, João, não tem problema. Você colocar fato, e aí dentro do fato você dividir materialidade e indício de autoria. Por exemplo, fato, 1.1, 1.2. Não tem problema. Mas escreva o tópico, materialidade e indício de autoria. Isso dá um senso de organização para a sua peça. Fica muito bom, tá? Não está errado, viu, João? Professor, não teria como colocar a nota em vez de A, B ou C? Colocar a nota não vai mudar muito assim, tá? Eu estou botando uma menção, tá, Patrícia? Porque vai ficar sempre muito subjetivo. Não vai acabar com subjetivismo, tá bom, Patrícia? Professor, o endereço da busca ou o telefone de interceptação procurando ou no pedido? Ana Luísa, o endereço da busca ou o telefone de interceptação, se você for colocar, prefira colocar no pedido. Mas nada impede que você coloque no preâmbulo também. No preâmbulo, não entendo que seja essencial. É legal você colocar no pedido, aí sim é essencial. Eu prefiro que você coloque no pedido. Agora, você pode colocar nos dois, o que a bunda não prejudica. Legal? O que a bunda não prejudica. Pessoal, até aqui tranquilo. Deixa eu mostrar para vocês a correção que eu fiz da peça dela. Ok? Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que o Leandro me mandou a correção da peça dela. Aqui. A correção que nós fizemos da peça dela. Como é que funciona a correção do meta, gente? Deixa eu explicar para vocês. O Leandro, por exemplo, é professor universitário, são todos professores. Os meus professores, eles fazem uma primeira correção, depois eu faço uma correção sobre o que eles corrigiram. Então, eles que fazem a leitura, eles que fazem a correção, depois eu faço uma revisão dessa correção, né? Então, a correção ela é sempre dupla. O professor faz a revisão, faz a correção,
Daí eu vejo se a correção dele está legal, se está dentro dos parâmetros, se ele analisou todos os pontos, e senão eu volto para ele melhorar e por aí vai. Então você sempre tem a certeza de que você tem um professor analisando e um professor revisando. Legal? Então, beleza. Então, geralmente eu trabalho como revisor dessas correções. Então, as correções passam pela minha revisão. Tá? Então, olha só. O que eu falei para ela em relação ao endereçamento? O endereçamento está correto. Larissa, você identificou de maneira muito precisa que a competência para processar e julgar o crime cometido pelo agente é da Justiça Especializada, pertencente ao Juizado Comum Estadual. Excelente. A moderna doutrina e a jurisprudência pátria já tem entendimento pacífico que o delito de latrocínio... Aí eu vou falando algumas observações que eu fiz, a súmula 603, né? Na sequência você mencionou corretamente o número dos autos, muito bom. Larissa, fica muito atenta a informações numéricas no corpo do problema. Na grande maioria das vezes, quando a banca indica determinado número, possivelmente ela está indicando que aquela informação deve ser repetida na peça do candidato ou da candidata. Ok? Preâmbulo. O preâmbulo está incompleto. Larissa, fiquei muito satisfeito ao notar que você consignou no seu preâmbulo o fundamento constitucional e o amparo legal, referente às atribuições do delegado de polícia. É muito importante que você sempre traga ambos os fundamentos no preâmbulo de todas as peças, especialmente no dia da prova. Essa prática dá uma excelente impressão ao examinador da banca e demonstra que você tem conhecimento da lei e criou a peça com cuidado. Na sequência, você representou corretamente pela prisão temporária, atribuindo a nomenclatura correta da cautelar. Larissa, o fulcro da medida está incompleto, pois as linhas 10 e 11 você esqueceu-se de incluir a linha C. Bom, um detalhezinho, né? Um detalhezinho. Gente, eu peco pelo excesso, tá bom? Eu peco pelo excesso. É um detalhezinho, mas eu prefiro indicar do que não indicar. Daí eu vou indicando aqui os erros e geralmente os acertos. Bom, o que eu quero passar para vocês? Qual é a mensagem da aula que eu quero passar para vocês aqui? A gente nem precisa ver tudo. A mensagem da aula que eu quero passar para vocês é essa prática de você construir numa primeira leitura, a identificação do que é fato, do que é materialidade, do que é indício de autoria e do que é fundamento do pedido. Tá? Às vezes esse fundamento do pedido ele vai estar implícito, daí você tem que analisar com base nos seus conhecimentos jurídicos. Mas quando você faz essa primeira leitura, identifica o que é fato, o que é materialidade, o que é indício de autoria, e repito, às vezes materialidade e indício de autoria se confundem, né? Mas se você tiver uma materialidade muito forte, prefiro usar a informação como indício de autoria, como eu fiz aqui em relação às gravações, que não deixa de ser materialidade. Ou se você tem dúvida, não quer diferenciar materialidade e indício de autoria, também não existe... Gente, isso que eu estou falando para vocês. Não é igual na OAB, que tem que ser aquela representaçãozinha perfeita. Não. Nas provas de delegado, você tem uma razoável flexibilidade da estrutura da peça. Eu só ensino uma estrutura que me parece mais fácil, ela me parece mais, vamos dizer, intuitiva, tá? Mas se você prefere usar outra estrutura, faça e deixa que ao corrigir eu faça essa análise. Quando a minha equipe corrigir e eu fizer a revisão, olha, isso aqui não ficou legal. Como esse detalhe que eu falei aqui, que ela botou a tipificação depois do indício de autoria. É melhor botar antes, junto com a materialidade. Melhor, é um detalhe. Mas quando a pessoa que vai ler a sua peça, lê a sua peça, ela vai ver uma coisa profissional, uma sequência lógica, uma sequência jurídica no que você está escrevendo. Beleza, meus amigos? Então, tranquilo. Eu quero saber, pessoal, essa primeira aula é para passar essa técnica de fazer a leitura e identificar os pontos. Quero saber se em relação a isso está tranquilo, sim ou não. Tranquilo, sim ou não? Tá. Gente, não adianta, viu, Ana? Acredito que sim, legal, tranquilo. Opa, caiu meu celular. Tranquilo, beleza, beleza, ótimo. Tem duas perguntas aqui, tranquilo, excelente. Então vamos lá. Professor, como saber com certeza que é relatório? Patrícia, eu não sei se eu já respondi essa pergunta, não ficou claro? Como saber certeza que é relatório? Como assim, relatório final para mandar para a justiça? Geralmente, a sua peça vai te dizer, né? Possivelmente na indicação de que as investigações já terminaram
e aí você vai pedir, por exemplo, uma prisão preventiva. É muito difícil você ter que fazer um relatório final para mandar para a justiça, a não ser que seja com prisão preventiva. Tá? O relatório final com outra medida, não vejo muito sentido se você ainda está investigando. Tá, Patrícia? Eu já tinha respondido, eu não sei, eu fiquei até confuso agora, porque eu não estou entendendo a sua dúvida exatamente. É melhor abrir tópico com o nome fumus moniuris, fumus commissis delicti ou fundamentos? Tanto faz. O André falou, Lúcio, eu quero abrir com fumus commissis delicti. Ou fumus boniuris. Pode usar, não tem problema. Não tem problema. Fumus boniuris, fumus commissis delicti, não tem problema, gente. Pode utilizar, não tem problema. Tá? Lá na peça eu falo como quando você vai usar as duas coisas, ou seja, o que é fumus commissis delicti, o que é periculo in libertatis, como você vai estruturar com esses termos. Você pode usar também, não tem problema, viu, André? Não tem erro, não tem erro. Bom. Amanhã saberemos os parâmetros da prova no edital. Amanhã eles vão divulgar, né? Leandro, fica ligado aqui, tá? No site da FAPEMS aí pra gente ter uma ideia. Analise, estou aguardando minha peça, pois estava fazendo fatos muito grandes, agora estou enxugando eles para ter um espaço fundamental direito. Legal. Pessoal, meus amigos aí do Premonição, do programa Meta, mais alguma coisa hoje? O que vocês acharam dessa técnica de identificar no texto isso aqui? Não é legal? Sim ou não? Já não dá um direcionamento? Quero que vocês se manifestem aí para a gente terminar a aula de hoje. Em identificar o fato, materialidade, indícios de autoria. Quero que vocês me indiquem aí, por favor. Legal, pessoal. Legal. Legal. Abre a mente, né? Muito bom. Muito bom. Dá uma sensação de alívio, né? Legal. Gente, queria agradecer muito o Leandro pela ajuda aqui, viu, Leandro? Disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Mostra um carinho pelos alunos, tá? O Leandro é o coordenador do Premonição, tá aqui fazendo um esforço para estar com a gente nesse ao vivo aqui. O que vocês acharam da aula, pessoal do Premonição? O que acharam da aula? Eu vou marcar as aulas, viu, gente? Tem a aula de Medicina Legal com o professor Rodolfo, que eu vou marcar possivelmente para quinta-feira, tá? Provavelmente quinta-feira vai ser a aula de Medicina Legal, tá? Provavelmente quinta-feira. E aí, no sábado, provavelmente teremos a segunda aula e na semana que vem a gente ministra todas as aulas faltantes. Eu deixei justamente um pouco mais para frente as aulas, porque eu já tenho uma noção das dificuldades dos alunos, tá? Legal, pessoal. Muito bom. Muito bom. Bacana. Pessoal, então, valeu, obrigado. Achei a aula muito útil. Acho que a maior dificuldade de todas está sendo o limite de linhas. Consegui fazer nas 60, mas acredito que a peça ficou incompleta. Vamos ver então se eles lançam, né, amanhã o limite de linhas. Vai facilitar muito, viu, meus amigos? Pessoal, então, qualquer coisa, estou à disposição de vocês e a gente vai conversando. A aula vai ficar gravada, tá? A aula vai ficar gravada. E vocês podem acessar a aula sempre pelo mesmo link, tá? Espero que tenham gostado, espero que utilizem as técnicas, espero que isso realmente tenha aberto a mente de vocês para que vocês realmente tenham muita segurança na hora de fazer a prova. Eu gosto quando o aluno fala assim, caramba, eu vou fazer a prova, estou seguro porque eu tive uma boa orientação, a equipe do Lúcio me deu uma boa orientação. Eu vou ficar muito feliz com isso, tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, até a próxima, tchau!